O Diretório Nacional do PT acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que impede que invasores de terra recebam auxílios. De acordo com a sigla, é dever do Estado garantir assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social para assegurar condições de uma vida digna. Para o PT, a lei criminaliza ainda mais os movimentos sociais, como o MST, e acaba violando a competência legislativa privativa da União Federal. Além de impedir o acesso a auxílios governamentais, a medida restringe a contratação de invasores de terra em cargos públicos. A gente precisa discutir esse assunto aqui em Os Pingos nos Is. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, eu me lembro que quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou essa medida, muitos dos comentaristas da Jovem Pan aplaudiram ou enalteceram, porque entendiam que era um dispositivo importante para pressionar os invasores de propriedade privada. Agora, a gente tem essa manifestação do Partido dos Trabalhadores acionando o Supremo Tribunal Federal para garantir o benefício aos integrantes do MST, mesmo aqueles que acabam participando das invasões de terra. É inacreditável como o PT, não atua nem como partido, mas como uma ONG de militância ideológica. É um negócio inacreditável. O que a lei diz é simplesmente a coisa mais correta do mundo. Invasor de terra. Ninguém está demonizando movimento social. O que está dizendo é que invasor de terra perde benefício. Isso é crime. Olha, qual é a coisa mais natural do mundo? Pessoas que cometem crime passam a não ter acesso a benefícios do Estado, porque são criminosos. Aliás, deveriam ser julgados, condenados e presos. Ninguém está demonizando o movimento social. Os movimentos sociais têm a sua legítima razão de existir. Agora, invasão de propriedade é crime, está na lei, está no Código Penal. Agora, como é que o partido entra contra uma lei que simplesmente reitera um direito das pessoas, ser dono da sua propriedade privada? Não pode ser invadida. Você não pode entrar, ninguém pode entrar no seu apartamento e invadir o seu apartamento, ninguém pode entrar na sua propriedade, na sua fazenda. E o que está dizendo a lei é o óbvio ululante, como dizia o Nelson Rodrigues, é cumprir a lei, ué. É isso. Não tem nada a ver com demonização de movimento social. Agora, o PT gosta de misturar as duas coisas justamente para esconder dentro de movimentos sociais atitudes criminosas. E aí está errado, porque este é o jeito de destruir movimentos sociais legítimos. O MST é outra categoria, mas estou dizendo que tem outros movimentos sociais. Por isso, a lei está correta e a atitude do PT é oportunismo político para confundir na cabeça das pessoas o que é o movimento social e o que é uma atitude criminosa. Pois é, essa proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por 35 votos favoráveis e 14 contrários. Esse projeto que prevê o corte de benefícios sociais a quem ocupa ou invade propriedades. Mota, PT acionou o Supremo Tribunal Federal para garantir esses benefícios aos integrantes desses movimentos. E fazendo isso, o PT dá uma grande aula para a gente sobre o que significam os benefícios dados pelo Estado brasileiro. Olha, o partido teria dito que essa lei viola o princípio constitucional da função social da propriedade. Então, meu comentário vai ter duas partes. A primeira parte é uma constatação lógica. Quem invade a propriedade dos outros está desrespeitando um direito, o direito de propriedade. Ou a gente dá uma resposta firme para isso, ou o direito de propriedade deixa de existir para todo mundo, para todo tipo de propriedade. Não tem nenhum sentido o Estado dar, abre aspas, benefícios sociais, fecha aspas, a pessoas que desrespeitam o direito dos outros. Essa é a constatação lógica. Agora, a segunda parte do comentário é a minha opinião. A expressão função social da propriedade é um cavalo de Troia ideológico. Ele tem a finalidade de dar ao Estado o poder de violar um direito fundamental, que é o direito de propriedade, de acordo com as suas conveniências políticas. Ou seja,
No momento em que for bom para o Estado, ou para quem está no poder, violar o direito de propriedade, basta invocar a função social da propriedade e dizer, olha, essa propriedade aí não está cumprindo a função social. Perdeu. Para quem discorda da minha opinião, eu sugiro fazer o seguinte exercício. Descubra um único caso de uma autoridade poderosa da nossa República que teve uma terra sua invadida ou qualquer propriedade tomada à força por um movimento social. Pois é, direito de propriedade versus função social da propriedade, né, Cristiano Beraldo? Muitos questionam, inclusive, a nossa Constituição, até defendem uma nova Constituinte. Enfim, questionamento do PT junto ao Supremo Tribunal Federal sobre essa validade de uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Invasores de propriedade teriam de deixar de receber benefícios sociais e participação também em programas sociais do governo. Beraldo? Não, você vê que a lógica ela faz sentido para essas pessoas, né? Quando você argumenta que precisa prevalecer a função social da propriedade, você coloca o invasor de terra no mesmo patamar do ladrão do Porsche, da Ferrari. Qual é a função social de um Porsche? Qual é a função social de uma casa na praia, de alguém que mora na cidade grande? Qual é a função social de um relógio caro? Qual é a função social de uma bolsa de marca? Qual é a função social de um tênis? Então, vejam, tudo se enquadra nessa lógica de que se você tem alguma coisa que você trabalhou para comprar, é sua propriedade. Se a sua propriedade, fruto da sua decisão de gastar o seu dinheiro como você bem entende, se na visão dessa turma não tem função social, o ladrão que roube, porque tem lógica no assalto. Vocês lembram disso, que o assalto tem lógica para esse pessoal? É isso, é disso que se trata. Para eles, a bandidagem é uma massa útil, porque vota. O voto do bandido vale igualzinho o seu, vale igualzinho o meu. Por isso, são protegidos, porque entregam esses votos às centenas de milhares, aos milhões, para essa turma que fica na Câmara dos Deputados, fica nas Assembleias Legislativas, fica nas câmaras de vereadores, defendendo o marginal. Nós assistimos isso todos os dias no Brasil. E aí, quando se quer punir de uma forma absolutamente legítima. Ora, se a pessoa está cometendo o crime, ela não pode ter preferência num benefício social que é para todos. Você tem pessoas ali que estão na esperança de uma casa, na esperança de algum benefício, finalmente, um benefício que vai vir do governo. E aí vai vir um invasor de terra, um criminoso, alguém que não cumpre a lei e vai levar a casa na tua frente? Não. É o mínimo para sermos razoáveis, para vivermos num país justo. Agora, qual é o medo dessa turma? É que essa massa de manobra que está ali, invadindo terra, servindo de exército para entrar no campo do inimigo, essas pessoas são usadas, são absolutamente usadas, com promessas quaisquer, que pode ser um prato de comida, pode ser uma casa, pode ser isso, porque esse pessoal, quando está no poder, também sabe mexer os seus pauzinhos para beneficiar aqueles que eles querem que sejam beneficiados. Então, as promessas são mil e aquelas pessoas ficam ali se dispondo a cometer crime simplesmente para ver se ganham alguma coisa. Agora, qual é o comprometimento dessas pessoas verdadeiramente com a terra? Aliás, vai no desafio aqui, Caniato. Vamos pegar 1.000 pessoas do MST, desses que ficam por aí invadindo terra Brasil afora, e vamos dar uma pequena horta para eles cuidarem, vamos dar uma terra e vamos ver qual é a produtividade que eles vão entregar, o quanto eles entendem de produção de terra. E eu aposto com vocês que vão ficar lá no YouTube, no iPad, para ver como é que plantam pé de soja.
como é que colhe um pé de café. Essa é a realidade dessas pessoas. Tem que ter punição, e eu espero que a gente não chegue no momento em que veremos não só a instância legislativa, mas também a instância judiciária protegendo esse tipo de comportamento. Programa Os Pingos nos Is, em destaque, a notícia que o Partido dos Trabalhadores acionou o Supremo Tribunal Federal para garantir benefícios ao MST. Claro, em contraposição à medida que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, agradecendo muito as pessoas que chegam pelas emissoras de rádio prestigiando aqui o nosso trabalho. Beraldo, não dá ideia, viu? Daqui a pouco vai ter um reality show mostrando o dia a dia do MST. Imagina, de férias com o MST. Olha, qualquer dia a gente pode observar algum programa nessa linha. Só atualizando a nossa audiência, bem, nessa ação o PT pede que o STF reconheça a inconstitucionalidade da medida que foi aprovada pela Assembleia Gaúcha. O partido também argumenta, viu, Dávila, que a lei estigmatiza criminalmente os movimentos sociais e acaba violando os princípios constitucionais da função social da propriedade e da vedação do retrocesso social, que tem por objetivo proteger direitos já consolidados. Dávila. Bom, quem está estigmatizando é o PT, que está ligando invasor de terra, que é criminoso, com o movimento social. Quem está fazendo essa ligação é o PT, não é a lei. A lei está justamente fazendo o oposto, é separando criminoso de movimento social. E o PT está tentando juntar as duas coisas. Olha que absurdo. Quase que se você for membro de uma organização social, você tem que cometer um crime, que é invadir terra. É um absurdo total. Por isso que esta ação, ela é infundada. O que está correto é a lei, que preserva o direito de propriedade e que, ao mesmo tempo, cria um mecanismo para punir invasores de terra. E tentar juntar invasor de terra com movimento social, quem está cometendo essa difamação é o Partido dos Trabalhadores, que, em vez de defender os trabalhadores, acaba defendendo criminosos, isto é, invasores de terra. Mota, só para finalizar, você fez uma provocação importante em relação aos dispositivos da Constituição e a maneira, muitas vezes, que é interpretada as muitas informações ali, mas, por exemplo, os conceitos de direito à propriedade e também função social da propriedade. Não é incomum, hoje em dia, escutar gente que defende a criação de uma nova Constituição, um novo processo constituinte. Você particularmente defende? Isso acho que não é necessário. Caramba, Canhata, eu não estava preparado para essa pergunta. Eu vou te contar, eu teria que apelar para os universitários, mas eu vou ser ousado aqui. Eu vou responder que sim. Eu acho que o Brasil precisa mudar a Constituição, mas eu não acho que a gente precise de uma nova Constituição. Eu acho que a gente pode aproveitar uma das 7 que a gente já teve. Os especialistas em Constituições, e aí eu vou deixar depois a última palavra para o Dávila aqui, que entende desse assunto muito mais do que eu. Mas dizem, por exemplo, que a Constituição de 1946 era uma excelente Constituição, podia ser usada, ou aquela que foi outorgada por Dom Pedro I também, que é uma Constituição que tinha características liberais. Agora, essa nossa Constituição atual, ela tem, na minha opinião, de leigo, não sou jurista nem nada, sou apenas um cidadão tentando sobreviver nesta maluquice chamada Brasil, ela tem 2 problemas. Primeiro, ela foi escrita por pessoas que ainda viviam mentalmente na época diante da queda do Muro de Berlim, né? Uma mentalidade quase soviética, que acreditavam que o Estado era a resposta para tudo. Então, esse é o espírito da Constituição brasileira. Você escreve lá, por exemplo, que as crianças têm direito constitucional à educação, à alimentação, ao amor, ao lazer, não sei o quê, e magicamente essas coisas acontecem. Não funciona assim, né? Hoje a gente sabe que não funciona assim. Agora, o segundo problema da nossa Constituição não é só um problema da Constituição, né? É um problema do contexto, que esse eu não sei como é que a gente resolve, Canhato. É que a Constituição virou uma espécie de partitura a qual os músicos não precisam obedecer 100%. Então, não dá para você colocar uma partitura ali e senta um músico na frente e toca um samba. Senta outro e toca uma música clássica.
senta o outro e na mesma partitura decide que aquilo ali é um tango. Ora, meus amigos, alguma coerência a gente precisa ter nessa história. Pois é, rapidinho, 30 segundos para você fazer o seu complemento ao que disse o Mota, Dávila. Você quer falar rapidamente, por favor? O Brasil já teve ótimas constituições. A Constituição do Império, de 1824, durou todo o período monárquico do Brasil e foi uma excelente Constituição. A Constituição mais liberal que o Brasil teve foi a de 1891. E aí tinha a mão de Prudente de Moraes e de Rui Barbosa. E depois tivemos outras constituições. Aliás, eu escrevi um livro sobre as constituições brasileiras com Ives Gandra, e ele dizia que a Constituição de 1967 foi uma das melhores e que nós deveríamos ter feito em 1978, tirado a parte ditatorial e mantido a Constituição de 67.